Em 1989, todo mundo conhece, com a queda do Muro de Berlim, surgiu uma grande corrente filosófica chamada pós-modernismo. O pós-modernismo trouxe uma das maiores pragas para a humanidade, o relativismo. Presta atenção, guarda isso. Relativismo. O que é o relativismo? Há o relativismo cultural. O relativismo é a verdade absoluta que não existe verdades absolutas. O relativismo é uma corrente de pensamento que ensina que não existe verdades absolutas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Por exemplo, o problema do mal. O que é mal para você pode não ser mal para mim. Depende do ponto de vista e do contexto. Pois o mal é relativo. Entendeu? A questão de sexualidade, homossexualidade, é relativa. Para você é vulgar um homossexual. Para mim não é. E essa ideia, essa corrente filosófica dominou todos os campos da sociedade. Vivemos numa sociedade relativista. Vivemos numa cultura relativista, onde as verdades e valores têm sido relativizadas. Vivemos uma sociedade que não tem valores absolutos, não tem verdades absolutas. É tudo relativo. A questão do aborto, relativa, por isso que estão apoiando. A questão da ideologia de gênero é relativa, por isso que estão apoiando. A questão da eutanásia, a questão de energia nuclear, tudo isso está sendo relativizado. Acabou o mal e o bem, não existe mais mal e bem, isso é relativo. Tem que partir do contexto histórico, do contexto cultural, do ponto de vista, da realidade de cada um. Aí entramos no relativismo cultural, que cada prática e cada verdade depende do ponto de vista e da cultura que cada um professa, nasceu. Isso destrói os valores absolutos. Quebra os padrões morais de bondade, de maldade. Qualquer um pode fazer o que quiser. É relativo assassinar alguém. Eu tinha minhas razões. Não posso ser considerado mal. Eu fui me defender. É relativo a abortar uma criança com alguns meses. Eu tenho que pensar em mim. Para vocês é um crime. Para mim é uma libertação. Então, relativismo. A crença que ensina que não há verdades absolutas. Valores absolutos. Logo, isso tira qualquer verdade, qualquer valor. Vai criar uma sociedade imoral, sem regra, sem limites, sem leis, porque leis compreendem absolutos, e uma sociedade relativizada não pode ter absolutos, então não pode ter leis. Relativismo. Agora o que eu tenho percebido? Presta atenção. Eu estou dizendo aqui da minha experiência. Eu sou cristão há 18 anos e sou pastor há 10. Tenho visto muita coisa nesses anos e conheço o Evangelho desde 90. Desde 90. Tenho conhecido milhares de crentes por todas as partes do mundo, visitado igrejas e centros em todas as partes do mundo e do Brasil. Presta atenção. Não existe nenhuma praga que está assolando mais a igreja de Cristo do que o relativismo. Não existe nenhuma praga que ameaça a cristandade como o relativismo. O relativismo é o instrumento mais poderoso, mais inteligente e sutil que o diabo usou nas últimas décadas. Porque o relativismo não tem nome, o relativismo não tem forma, o relativismo não tem cor, o relativismo não tem som, o relativismo é abstrato, que se transforma em substância. O relativismo. Como o relativismo entrou? Porque ele entra, presta atenção, ele está em todos os campos da sociedade. A sociedade é uma sociedade relativizada, uma sociedade
nos continentes, sem valores e verdades absolutas. Não existe mais. Mas está entrando na igreja. Como? Nós sabemos que nós somos um povo de valores absolutos. Nós somos um povo de verdades absolutas. Nós temos um único Deus, uma verdade absoluta, um Deus absoluto, um evangelho absoluto. Não existe nada relativo na Bíblia. Tudo é absoluto. Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido. Se ele tivesse falado, eu sou um caminho, artigo indefinido, podia ter outros caminhos. Quando ele fala, eu sou o caminho, é uma verdade absoluta. Só Jesus é a verdade. Está aí. E nós estamos com um livro cheio de valores e verdades absolutas. Mas o relativismo está entrando de uma forma tão inteligente, José, que ele está fazendo assim. Ele não está fazendo você deixar de acreditar em nada, que isso seria ateísmo. Isso não é muito lucrativo para o diabo. Fazer crentes ateus, convencê-los que Deus não existe, é muito difícil. Então ele não faz com que nós deixemos de acreditar em algo. Não faz. O relativismo faz com que acreditamos em algo distorcidamente, pela metade. Como que é isso? Eu não deixei de acreditar em pecado. Eu só estou mudando o meu conceito de pecado. Eu não estou deixando de acreditar em oração. Eu só estou mudando o meu conceito de oração. Oração, para você, é assim. Para mim, não. É de outro jeito. Porque esse negócio de oração é relativo. Eu vou relativizar a oração. Eu vou relativizar o culto. Não, nós aqui não deixamos de fazer culto. Mas nós não fazemos culto segundo o que o senhor pensa. Nossa maneira de cultuar é diferente. Por quê? É relativo. Crer a fé. Nós cremos, nós temos fé. Temos profissão de fé, temos confissão de fé. Nós exercemos a nossa fé, mas não exercemos da maneira que o senhor pensa, ou que o outro entende. Exercemos a fé da nossa maneira. Porque esse negócio de fé é relativo. Soteriologia. Agora, o diabo também sabe, ele é inteligente. Agora, onde ele vai convergir a sua força? Relativizando o pecado. Existem pouquíssimas religiões no planeta que não mencionam o pecado. Todas mencionam. As heresias, as seitas. Mas o diabo está relativizando a força, a violência, a pecaminosidade do pecado. Então, como é que ele destrói a igreja? Olha como é que o relativismo destrói. Nós passamos a ter uma multidão de crentes na mesma igreja, pensando todo mundo de forma diferente. Ninguém na igreja com verdades absolutas. Eu tenho a minha interpretação desse texto, eu tenho outra, e eu tenho outra. Eu tenho a maneira de ver a minha doutrina, eu tenho outra, e eu tenho outra. Eu lido com o pecado de uma maneira, eu com outra, eu com outra. Nós temos uma igreja inteira relativizada, sem valores absolutos. Sem valores absolutos. Sem verdades absolutas. O conceito de pecado é uno. É um só e absoluto. Não podemos relativizar, mas estamos relativizando. O conceito de tentação, o conceito de arrependimento. Qual a última vez você chorou pelo pecado? Bateu no peito? Sentiu agonia? Vísceras? Não, esse negócio de víscera, de chorar para pecado, é um conceito seu. O conceito meu está no campo da minha mente. Eu já arrependi. Comecei a relativizar isso. Logo começamos a ter uma vida cristã atrofiada, morta, parada, seca. O relativismo está entrando. O relativismo não está tirando ninguém da igreja. O relativismo não está fazendo ninguém deixar de crer na Bíblia. Não está fazendo ninguém deixar de crer em Deus. Ele só está distorcendo a verdade. Agora vamos lá. O que é o relativismo?
O relativismo é uma ideologia. O relativismo é uma filosofia. O relativismo é uma crença. E da onde a Bíblia revela aqui que nascem, onde é o nascedouro das ideologias, onde é o nascedouro das crenças, onde é o nascedouro das filosofias, vem de Satanás. É o diabo, e o diabo está querendo prender a igreja nessa fortaleza, nesse forte, está querendo prender os crentes nesse castelo nesse castelo de relativismo. E aonde que se dá essa batalha? Queridos, sem que você perceba, sutilmente na sua mente, o diabo está insuflando, o diabo está enviando setas na sua mente, distorcendo, pervertendo seus pensamentos a respeito dos conceitos absolutos da palavra. Você não precisa sair da igreja, não precisa ir para uma boate, não precisa usar droga. Quem te disse? É na própria igreja, é no próprio culto, é na própria vida cristã. Ele quer aprisionar você em uma ideologia.